E agora é aquele nosso momento de cuidar da saúde, o nosso quadro Saúde em Casa. Jéssica, este mês de abril, ele foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, assim como dar visibilidade ao transtorno de espectro autista, o TEA. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, uma em cada 160 crianças no mundo tem o transtorno de espectro autista. E para conversarmos mais sobre este tema tão importante, é um assunto que está em alta. Hoje nós vamos receber aqui os nossos convidados, a doutora Maria Letícia Lodo e o doutor Matheus Mendes. Sejam bem-vindos ao nosso programa, uma alegria recebê-los. Tudo bem com vocês? Ô, gente, que papo interessante, né? E importante, mais do que interessante. Gostaria que vocês contassem pra gente o que é o espectro autista. O transtorno do espectro autista, a gente fala que é um espectro mesmo, né? Mas ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Ou seja, ele tem um desenvolvimento mais na parte genética. Tem que ter uns genes, né? Não é um só. Então, por isso que não existe um exame que a gente fala que consegue detectar ou falar se a pessoa tem ou não autismo. Mas o meio, ele vai falar se o gene vai ou não ser expresso. Ou seja, tem que ter o gene, mas o meio também fala muito sobre essa parte de ser expresso ou não, se a pessoa vai ter sintomas. E o que são os sintomas ali, né, do transtorno do espectro autista? É de neurodesenvolvimento. Então, crianças, mas também a vida adulta, né? A pessoa nasce e vai ter realmente esses sintomas na vida da infância, adolescência ou na vida adulta. Ela não vai parar de ter, mas pode ser na parte social, na parte de conexão, né? Na parte de comunicação, seja verbal, seja não verbal do corpo. E também pode ter na parte cognitiva. Então, é um espectro mesmo. É muito geral ali. Tem vários pontinhos no nosso comportamento também que pode ser observado. Sim, ele pode começar já bem cedo, já desde o primeiro ano de vida mesmo, mas como ele é invisível, assim, ele não dependendo das síndromes, dos transtornos, você pode ter uma característica, às vezes, fisiológica mesmo, mas no caso do espectro autista, não. Então, você acaba ou passando despercebido, ou então não tem o suficiente ali de sintomas e de características para você já conseguir fechar o diagnóstico desde cedo, ou até de perceber mesmo, né? E aí você vai só perceber conforme a criança vai se desenvolvendo, e aí você vai percebendo a falta, às vezes, da fala, não tem uma dificuldade maior para desenvolver fala, não tem muito a interação social, dependendo da criança, e os outros sintomas, assim, né, de principalmente desenvolvimento mesmo, de andar, de falar e tudo. Entendi. Eu já vi um caso, o senhor tocando neste assunto, né, sobre os primeiros sinais que o autismo pode aparentar, né? Uma família que teve uma criança e a avó pensou que a criança não escutava, porque chamava e não respondia, não interagia, né? E depois, com o tempo, né, se diagnosticou ali o autismo, né? Mas falando ainda nesse estágio da infância, né, quais os primeiros sinais, assim, que a família pode perceber para poder chegar num diagnóstico mais preciso? A gente fala muito sobre interação. Então, dentro da parte da criança mesmo, tem alguns marcos de neurodesenvolvimento que a gente vai acompanhando aos meses. Então, a fala, os balbucios, a formação de sílabas, as palavras. Então, a gente tem marcos. Por exemplo, até 2 anos, a criança tem que ter um vocabulário de 500 a 2.000 palavras. Formar pequenas frases. Na parte de andar, essa parte de motor também conta, porque o nosso comportamento, a nossa socialização, ela não conta só na fala. A fala é uma parte de comunicação verbal, mas tem a comunicação de gestos, tem a comunicação motora. Então, perceber também o olhar. Então, a criança interagir com o olhar mesmo, ou realmente chama a criança não tem aquela ligação entre... Reflexo. Exatamente, entre falar e conseguir olhar, ter essa percepção. Muitas vezes também como ela interage com o mundo, né, ao redor dela. Porque a criança, ela começa a explorar tudo com as mãos, ela começa a descobrir o próprio corpo. E pro neurodesenvolvimento, tem os marcos também dessa parte. E
podem não estar presentes com a criança com espectro autista, ou então só desenvolver mais tarde mesmo. Então, serve como um aviso, né? Então, observar essa criança, como ela interage, como ela brinca, como ela se comporta com o próprio corpo. No passado, muita gente deve ter sofrido, não é, com espectro autista, né? E porque não foi diagnosticado, porque não tinha estudos a respeito, enfim, muitas pessoas devem ter sofrido, assim, desprezo até da sociedade em vista da forma como se portava, né? E aí eu fico pensando, hoje nós temos muitos estudos, apesar de não serem tão conclusivos, né? Mas conta pra gente, qual a importância de se diagnosticar precocemente a criança autista? Muitas vezes a gente fala no autismo hoje não grau de leve, médio, severo, a gente fala sobre graus de suporte. Isso. Então, suporte 1, 2 e o 3. Sendo o 3 o que mais precisa de suporte. O que seria esse suporte? Seria as terapias. Sim. Então, a importância de se falar logo cedo, de ter um diagnóstico precoce, de observar isso, é porque muitas vezes o grau 1, ele não vem com tantos sintomas observados. Porém, ele tem muitas comorbidades. O que seria isso? Ele começa a ter traços de depressão, de realmente ansiedade social, porque ele não foi tratado logo cedo, porque não era muito visível. O 2 e o 3, não. Eles veem mais fortes esses traços e as pessoas observam mais que tem algo diferente. Então, já coloca as terapias logo cedo. Então, é uma parte muito multifuncional. Então, terapia ocupacional, fisioterapia, muitas vezes com a fala fonoaudiólogo. E o legal é que, assim, conforme você diagnostica a criança mais cedo e começa o tratamento, você consegue até diminuir o nível de necessidade de suporte dela. Então, do 3 pode reduzir para o 2, para o 1. Por quê? Porque você vai dando ferramentas também e vai ensinando de uma forma que é diferente do que a gente normalmente precisa ensinar uma criança, mas você vai ensinando ela a aprender, a agir na sociedade, e, enfim, vai corrigindo a parte de fonoaudiologia e tudo que você vê que for necessário ali no momento. E aí, conforme você for corrigindo as coisas, não vai precisando mais, assim, a criança já vai estar munida do que ela precisa para seguir em frente. Entendi. Então é importante, né? Quanto antes se identificar, melhor para ter um tratamento mais acessível e que tenha melhores resultados, né? Mas eu percebo que hoje em dia muitas pessoas estão descobrindo o autismo já na fase adulta, né? E isso tem, assim, tomado uma proporção muito grande, né? Muitas pessoas buscando atendimento por conta disso. E eu gostaria de saber por que isso está acontecendo e por que já na fase adulta se procede dessa forma. Muitas vezes é o que a gente até falou. Antes não tinha tantos estudos, mas também não tinha tanto acesso a certas informações. E o autista nível suporte 1, ele fica muito menos visível. Então, é muito comum a fala capacitista de que o autista, ele não parece, nossa, o nível suporte 1 não parece que você é autista. Então, isso a gente tem que evitar. E chega na fase adulta, ele, mesmo às vezes sem as terapias, consegue criando ferramentas para funcionar dentro da sociedade. Porém, com alguns prejuízos que trazem muito sofrimento, que trazem muito uma carga mais pesada do que as outras pessoas que não têm. E hoje, na vida adulta, a gente sabe que o autismo ele também é avaliado, mas a gente sempre olha lá atrás, pergunta sobre o neurodesenvolvimento. Mas hoje traz alguns traços também da parte social. Então, funciona socialmente diferente, traz uma carga mais difícil de trabalhar socialmente, porque ele não teve essas ferramentas, às vezes, tratadas antes. A gente está numa época agora que a psiquiatria ela mudou, ela está sendo menos mal vista, né? Porque antes tinha muito preconceito, agora está começando a diminuir o preconceito e também está aumentando a quantidade de estudos. E aí acaba que a gente percebe mais cedo o autista, ou então a pessoa que ela já está adulta, ela tem acesso à informação e ela fala, bom, mas será que eu não tenho também?
né, sempre sofri, nunca me encaixei direito, ou, enfim, tenho dificuldade, e aí vai procurar uma terapia. E aí, durante a terapia, começa a abordar o tema e aí acaba descobrindo o autismo mais tarde mesmo. E aí, a partir daí, começa a fazer um tratamento, né, do que for até necessário. de mulheres mesmo. Hoje a gente sabe que as características de mulheres autistas são diferentes. Porque é trabalhado socialmente para mulher diferente. Então começou a aumentar o diagnóstico, porque até certo o início da década dos anos 2000 era caracterizado o autismo como meninos. A gente sabe hoje que 1 a cada 3 são mulheres e essas mulheres elas conseguem mascarar alguns sintomas. Por isso que chega na parte da adolescência ou na vida adulta, tem uma ruptura ali de rotina, de parte social, trabalho, começa algumas demandas, sobrecargas e aí os sintomas começam a disparar. Opa, tem algo de diferente, tem algo de errado. Mas que antes não era diagnosticado porque não cabia nem dentro dos critérios diagnósticos. Olha que interessante. Gente, mas e aí também a gente fica pensando, como trabalhar assim, o psicológico dos pais para então na aceitação e aí na busca, na procura de ferramentas de tratamento mesmo, não é? Como que os pais devem ter esse suporte? Como fica o psicológico dos pais? Os pais, eles são uma ferramenta muito importante na parte de procura de terapias e na parte também de terapias dentro de casa. Então, por exemplo, você trabalhar com uma criança por 1 ano, 2 anos, todos os dias, várias horas no dia, é muito diferente de uma terapia de fonoaudiólogo que vai durar 30 minutos ali no dia, algumas vezes uma vez na semana. Só que os pais eles têm que observar e ir entendendo que isso vai trazer para o filho dele uma funcionalidade. Que o amor dos pais, muitas vezes, é o que move muito aquilo ali, é o observar. Então, a gente trata essa terapia com os pais também do modo que é difícil. A gente educar uma criança já é difícil, uma criança neurodivergente é mais difícil. Porém, são ferramentas para que lá na frente ele tenha menos sofrimento e que ele funcione de uma forma mais dentro da autonomia dele. E que isso pode ajudar a família a ser mais funcional, aquela rede de apoio funcionar de uma forma dentro do que a gente espera que tenha de funcionalidade ali. O amor, o carinho, ele faz muita diferença na criança, no estímulo da criança, no desenvolvimento da criança. Isso em todas as crianças, mas no espectro autista também conta muito. Sim, os filhos são a nossa vida, né? Então, assim, a partir do momento que você tem uma criança e o seu filho você percebe que está com alguma coisa diferente, tem que tornar parte da sua rotina, cuidar e amar e procurar ajuda. E a ajuda com certeza é para o seu filho também, mas se você não souber lidar como pai, não tem problema nenhum você também procurar ajuda, né? Porque no fim você também é humano, né? E o seu filho vai se beneficiar disso também, é muito importante. Então, não consegue lidar bem com a situação, porque é difícil, muitas vezes, assim, um suporte baixo, muitas vezes não é tão difícil, mas um suporte mais alto dá muito mais trabalho, né? Então, pode procurar ajuda também, que... Com certeza, né? E aí, assim, só para finalizar aqui com vocês, porque esse papo é muito importante, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando, mas eu gostaria de saber... Nós devemos, então, quando necessário, né, quem desconfiar, meu filho está agindo de forma diferente, buscar um psiquiatra, buscar um psicólogo. Quem é o profissional que deve ser primeiro contactado? Muitas vezes, como é um cuidado multidisciplinar, se for em criança, o próprio pediatra assistente, ele já começa a fazer essa investigação. Sim. Mas a gente faz um papel conjunto entre psiquiatra, neurologista. Então, o neurologista não precisa ser especificamente pediatra, mas um neurologista dentro da faixa etária. E também, muitas vezes, quando começar as outras terapias, uma terapia ocupacional, a fonoaudiologia, também pode encaminhar. Então, muitas vezes é indicado por uma coisa que eles acham que é diferente, mas não necessariamente dentro do diagnóstico. Mas o médico assistente
pediatra, psiquiatra, neurologista. Na parte adulta, psiquiatra e neurologista conseguem fazer esse diagnóstico para a gente conseguir ajudar o segmento e o melhor acompanhamento do paciente. Excelente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, Dr. Matheus, doutora Maria. Muito obrigada. Voltem sempre, viu? E é claro que você aí que é pai, que é mãe, que você tenha muita força, sabedoria do alto para conduzir bem a sua família. Não é isso, irmão? Com certeza, o nosso agradecimento sempre ao Dr. Matheus, doutora Maria, estão sempre aqui conosco, né? Participando e trazendo esses assuntos importantes para nós.